Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, tudo bem? Opa, não começou ainda. Olá, olá, pessoal, tudo bem? Boa noite no Brasil, boa tarde no Canadá, como é que vocês estão? Hoje eu tenho um convidado especial aqui, já vou chamá-los. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Olá, Olá, tudo bom? tudo jóia, pessoal que está assistindo a gente aqui, Start Canada conosco, Bia e Rodolfo. Prazer. Como é que vocês estão aí em Edmonton? Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo aqui. Hoje frio pra caramba. Já amanheceu com neve, né? Que A não era nem neve. esperado, não tinha previsão de neve para hoje. Tô com a manga de fora aqui em Ontário, tá? Eu tô também, mas porque eu tô dentro do lugar aqui. Mas se olhar pela janela, tá todo branquinho. Ai, ai, que bacana, legal. Prazer falar com vocês. Prazer é Prazer. nosso. Que bom, vamos Obrigada bater pelo um bom papo. convite. Imagina, será ótimo aqui esse bate-papo sobre Edmonton, com o nosso público da Evisa, com o público de vocês, né? Mostrar para o seu público onde a Evisa pode ajudar nesse projeto Sonho Canadá, e mostrar para o nosso público como é que é viver em Edmonton, perto da Aurora Boreal, né? Uhum. Sim. Vantagem maravilhosa, Já né? vimos, já vimos uma vez. Eu Dá pra, vi no Instagram de vocês umas fotos. dependendo da intensidade, dá pra ver da varanda de casa. É, Eu imagino, porque tem alguns pontos aqui de Ontário mais para o norte que daria uma road trip para ver a Aurora Boreal, mas Então, Edmonton é um dos melhores lugares do Canadá para ver. é verdade. temos esse privilégio, é verdade. É verdade, legal. Obrigado então. Bia e Rodolfo, pessoal, daqui a pouco vocês vão fazer as perguntas, eles vão responder todas as dúvidas. Sejam bem-vindos à nossa live aqui na Evisa. Que legal. Gente, tem várias perguntinhas aqui para vocês, mas eu quero conhecer um pouco mais de vocês antes das pessoas fazerem as suas perguntas, antes de eu ler as perguntas que eles já nos mandaram, já tem várias aqui, que foi mandado durante os anúncios da live, etc. Da onde vocês são no Brasil? Qual que é o background de vocês? Conta um pouco dessa história, porque né, daqui a pouco a gente chega na parte mais de Edmonton e aí Aham, vocês desenrolam isso. tá bom. Tá, eu vou começar porque o meu é mais complicado um pouco. É mesmo? Então manda, Meus Rodolfo. pais são do interior do Maranhão, uma cidade chamada Vargem Grande, e eles se mudaram muito. E uma dessas mudanças acabei nascendo em Manaus. Meus pais são Manaus, maranhenses, mas eu nasci em Manaus. certo. Depois eu morei em Belém, morei em Recife, morei em Fortaleza, Imperatriz, Natal. É É, um nômade. é, É, já nasci para isso. Por isso que eu tô nômade aqui no desde Canadá, sempre. já normal para mim. Legal. E aí eu conheci a Bia, minha esposa, né, em Fortaleza. Foi onde eu passei a maior parte da minha vida. Então eu sempre digo que eu sou metade maranhense pela minha família e metade cearense pela minha criação de ter passado a minha boa parte da minha vida em Fortaleza. Faz Isso. sentido, faz muito sentido isso. Eu já, né, eu nasci em Fortaleza, a minha mãe, minha família é paulista, mas eu sou do Ceará mesmo. E aí, nesses últimos anos, essas últimas mudanças que ele falou, a gente fez juntos, né? Ó, que Então, legal. a gente se conheceu em Fortaleza, mas nos 2 anos antes a gente se mudar para o Canadá, a gente morou em Imperatriz, no Maranhão, e em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Por causa de transferência de trabalho. Sim. E aí a gente foi junto, mas desde sempre, desde que a gente se conheceu, do primeiro dia, o Plano Canadá já existia. Que legal. Porque aí já entrando em como a gente veio parar aqui, né? Vocês se Porque juntaram, mas o Plano Canadá já tinha no coração de cada Já um. era separado, sim, exatamente. sim. Ambos já tinham esse sonho de morar no exterior, e especificamente no Canadá. No nosso primeiro encontro, a gente descobriu esse sonho em comum. E aí a gente começou o nosso planejamento desde então, né? Quando começou o nosso relacionamento, já começou o planejamento. Então, Isso. a gente sempre disse que esses 5 anos que a gente planeja para estar aqui foram justamente nossos 5 anos de relacionamento no Brasil, né? Sim. Então, desde o começo, a gente focou em estar aqui no nosso plano Canadá. Legal. E desde o começo, vocês queriam ir para Edmonton? Não. Não. O nosso plano Canadá mudou muito, Rodamos né? bastante. Acho que assim como de todo mundo tem um plano A, É, B, é C, D, comum, é E, a comum. gente também tinha, né? A Legal. gente, se já puder falar por que a gente veio para Edmonton, acho que já adiantando talvez algumas Vamos, perguntas aí. vamos lá. Na verdade, quando a gente começou, né, lá no comecinho das nossas pesquisas de para onde a gente ia, a gente acabou indo numa palestra dessa que estava acontecendo lá em Fortaleza, a gente foi. E estavam vendendo muito o Quebec. Nossa, o Uhum. Quebec é tudo de maravilhoso. A gente, opa, vamos para o Quebec.
A gente começou a estudar francês, fez 2 anos de francês, achando que ia pro Quebec. Até um dia que a gente acordou, olhou um pra cara do outro e falou, meu Deus, não, a gente fala inglês, O porque que a gente vai falar... fazer no Quebec? A gente já fala inglês fluente, não vamos pro Quebec, não, vamos pra Ottawa. A gente ia pra Ottawa. Vamos ficar perto, né? Exato, exatamente, porque ali na esquina a gente já começou a estudar francês, vamos colocar em prática. Daí a gente, depois assistindo live no Instagram, a gente acabou vendo uma comparação Ottawa e Calgary, a princípio. E a gente, putz, Alberta é muito legal, né, custo de vida mais barato, para quem está chegando é bom, as belezas naturais que tem aqui, e isso chamou muito nossa atenção em Alberta, né? E a princípio Calgary, porque ninguém falava sobre Edmonton, ninguém. Sim. Então a gente só sabia sobre Calgary. Até que no momento que a gente foi fazer a inscrição do college do Rodolfo, né? O Rodolfo faz college aqui. Sim. Okay. A gente viu que os colleges de Calgary estavam todos com waiting list, a gente não queria mais esperar, a gente estava esperando há 5 anos já. É verdade. A pandemia atrasou todos os nossos planos, então a gente não queria mais esperar. Então a gente começou a pesquisar Alberta, porque a gente, Alberta tem essa qualidade de vida, esse imposto melhor aqui, para quem está começando uma vida talvez seja mais viável. Então, atraente, né? Exato, super então atraente. A gente tem a capital, né? Tem Edmonton. Então a gente foi pesquisar, a gente gostou bastante da cidade, apesar de conteúdos brasileiros não terem tanto, né? E é por isso que nosso Instagram existe, inclusive, para estar mostrando para as pessoas que Edmonton é sim uma opção. Como a gente acabou descobrindo, a gente descobriu. A gente, cara, vamos pra lá e vamos explorar a cidade. E se tiver que ser, vai ser. E a gente hoje é apaixonado pela cidade. Os bandeirantes de Edmonton. Quase isso é legal. Isso é verdade o que vocês falam. Tem pouca informação sobre Edmonton, né, nas redes sociais. Pouca gente falando de Edmonton. Os próprios colleges, né, divulgam um pouco para o mercado brasileiro. Os próprios colleges divulgam um pouco, não tem um representante, de repente, lá fazendo o marketing, como, por exemplo, o SAIT agora tem. Né? E é realmente verdade também que Calgary está super procurado. Assim. Sim. O Bow Valley College é um college que já está em lista de espera há muito tempo para a maioria dos cursos sobre o SAIT. Só que não são colleges gigantescos, com muitas vagas, e aí fica um ponto. E aí vira uma opção ir para Edmonton. E agora com vocês, a gente vai trazer conteúdo de qualidade para que as pessoas possam descobrir a cidade. Então, legal. Vocês foram para Edmonton nas pesquisas pessoais, não foram muito influenciados por ninguém. Isso é interessante. Vocês agora vão fazer esse papel de influenciadores, né? Essa é a ideia. Isso. No bom sentido, claro. Claro. De mostrar informações positivas e etc. para as pessoas descobrirem um pouco mais de Edmonton. O que vocês acharam? Vocês já foram direto para Edmonton ou vocês passaram por alguma outra cidade canadense? Não, fomos direto para Edmonton, não fizemos visita exploratória. Não fizeram. Que a gente faz, não fizemos. E nunca tinha pisado no Canadá. Nunca tinha pisado no Canadá antes. A Bia chegou a morar nos Estados Unidos, ela fez intercâmbio de 1 ano nos Estados Unidos, mas essa foi a experiência dela fora. No Canadá, nem eu também não tinha vindo. Tá. Então, realmente, a gente veio direto para cá, para Edmonton. Fortaleza, São Paulo, Toronto, Edmonton, mais ou menos isso? Exatamente, essa 36 horas de Meu Deus. pegando tudo. Com um cachorro. Eu vi que tem um pug lá, né? Mas é super calminho, não deu trabalho nenhum. Legal. Então, a adaptação, se comparar com outra cidade canadense, não existe, mas qual a adaptação vindo do Nordeste para Edmonton? Cara, essa é uma boa pergunta. Tem muita gente que fica nessa dúvida em relação a nossa vocês são do Nordeste, da praia, do frio, e aí vai pro frio extremo, né? Alberta é conhecido por ter essas temperaturas super, super negativas, né? Sim. Inclusive, quando a gente chegou aqui, tava num recorde de temperaturas negativas. A gente pegou menos 40. A gente chegou no dia 1º de janeiro. Tava menos 37 no dia que a gente chegou. Uau! É muito frio. Para quem tá no Brasil e não tem noção do que é isso, é muito frio. É muito frio. Se você ficar 5 minutos sem uma luva, sem uma touca, congela tudo, machuca muito. É horrível, é uma sensação horrível. Eu peguei uma sensação dessa. Quando a gente chegou, a gente estava esperando o nosso resultado, porque quando a gente veio, estava obrigatório o teste para Covid. Ok. E aí a gente teve que esperar... 5 dias. Eram para ser 3 dias, mas demoraram 5 dias. E aí eu falei, poxa, vamos lá. Nosso prédio tem uma passarela, porque é bem numa colina. Diz, vamos lá na passarela, só olhar.
Só que a gente foi, assim, com roupa de casa, assim, normal. Cara, eu não aguentei 30 segundos lá fora. Eu voltei correndo, porque tava menos 20, menos 25. Parecia que eu ia, sei lá, congelar vivo mesmo, assim. Realmente é uma coisa... É muito frio. Mas, assim, já respondendo, né, a sua pergunta, obviamente é uma diferença absurda, Gritante. né? Sim. Em Fortaleza a gente tem 30 graus todos os dias, o ano inteiro. Sim. E aqui foi realmente um choque, porém, assim, a gente sempre soube que ia ser isso. Então, a gente estava preparado para isso mentalmente. E, assim, você tendo as suas roupas, as roupas adequadas, a gente sempre fala, não economiza com roupa de inverno. Não. É investimento, né? Exatamente. Exato. Compra Isso é um uma investimento. roupa boa, ela vai durar anos. E você, com as roupas adequadas, você não vai sentir, você não vai sofrer. Você vai conseguir viver tranquilamente. Outra a vida coisa, não assim, para aqui, né? É que, não é nosso caso ainda, mas a gente tem amigos que já tem carro. É outra vida. É outra vida. Não vai te dar essa facilidade de você que sai com a roupa mais leve, porque você vai sair do carro, vai entrar no lugar, depois... Enfim, então, não é o nosso caso ainda. A gente investiu muito nessas roupas. Particularmente, eu posso dizer, assim, o frio não incomoda a gente tanto. Você estando com a roupa adequada, com as coisas adequadas, não vai incomodar, porque você vai sair de um lugar para entrar em um lugar super estruturado, aquecido. Então, você não vai passar frio dentro dos locais, né? E o que a gente combinou, assim, é nosso primeiro ano, né? A gente chegou 1º de janeiro desse ano. Isso que eu ia falar. Vocês vão fazer um ano de Canadá logo, né? Isso, vamos fazer o primeiro ano agora. E a gente aproveitou muito todas as estações, né? Primavera, verão, e a gente falou, agora que vai começar o inverno, que a gente vai pegar o inverno completo. A gente vai aproveitar o inverno, que eu não topo ficar 6 meses em casa, não quero. Então a gente está aproveitando muito, a gente está indo patinar no gelo, sledding, esqui, enfim, a gente está realmente aproveitando o inverno porque a vida continua. E a gente não topa ficar 6 meses preso em casa. Então é isso, você tem que se adaptar ao local, né? Se você escolheu isso aqui, agora você lida com seus sonhos. Exatamente, não, vocês estão super certos. Essa é a nossa vida de quem mora aqui. Tem um inverno rigoroso, tem alguns meses abaixo de zero, então vamos pegar essa limonada e vamos fazer, né? Esses limões, fazer uma ótima limonada, né? Ou uma caipirinha também. Ou uma caipirinha, né? Época de Copa do Mundo pede uma caipirinha. Pede, com certeza. Agora, falando do college, que é um ponto importante para essa Miri, qual você escolheu? Qual dos 2 colleges que tem ali mais populares de Edmonton você escolheu? Certo. O mais popular entre os brasileiros, inclusive, é a NAIT. Tá? NAIT. Que não é onde eu estudo. Eu estudo na Northwest Ok, College. Northwest College ou NAIT, North Alberta Institute of Technology. Exatamente. Exatamente. Okay. Exato. Eu escolhi a Northwest basicamente por causa do curso que tinha lá. Era um curso de 1 ano de business. Eu sou administrador, sou especialista em marketing. Ok. Então, eu queria ficar dentro da minha área. Eu sei que tem muita gente que vem para mudar, mas eu gosto muito do que eu faço. Inclusive, eu já trabalho com isso aqui no Canadá hoje em dia. Legal. Bom, a gente optou mesmo pela questão mais do curso. Não foi tanto por questões de valores ou algo assim. A gente viu uma possibilidade da Northwest, a gente viu que era bem em downtown, então teria uma facilidade de achar um apartamento próximo ao college. Então, transporte, né? Exato. Então a gente focou em transporte e o curso que eu queria. Então essa foi mais a questão da gente procurar a Northwest. Legal. Se eu puder só complementar também, pode. Cursos de business da NAIT, a grande maioria eram de 2 anos. Isso, e a gente optou por um curso de 1 ano, porque assim, na verdade, a gente desde sempre, o nosso plano era ter vindo direto pelo Express Entry, só que durante a pandemia tudo isso foi pausado, né? E a gente falou, não quero mais esperar, vamos para o college, e a gente tinha o que a gente conseguia pagar era um college de 1 ano, e também porque como a gente já tinha uma pontuação boa desde o Brasil, a gente falou, com um curso de 1 ano a gente já consegue o tempo suficiente para a gente desenrolar aí um PR, né? A expectativa é essa. Mas... Deixa eu explicar um pouco para quem está nos ouvindo, entender esse discurso que vocês acabaram de falar. Né? Eles tinham uma pontuação bacana no Brasil, e aí pelo Ex-Present está pausado devido à pandemia, não quiseram esperar lá, quiseram adiantar esse processo. Isso é muito comum, eu falo com clientes com perfis similares diariamente. Anteciparam, aplicaram para cá, vieram como estudante, aí você escolheu um curso de 1 ano, para pegar 1 ano de PGWP, Exato. criar o Canadian Experience ou algum outro processo de imigração, somar os pontos que estavam faltando,
e aplicar para o PR. Esse é o processo de vocês, esse é o plano de vocês. Por isso que a gente desde o começo até focou no caso da Bia, que ela veio com o visto de trabalho, focou no emprego que o NOC fosse o que agregaria para a gente. Então, basicamente, desde do nosso segundo mês aqui, já trabalha no NOC, que é aceito pelo SEC, né? Então, em fevereiro, a gente já está elegível a aplicar pelo SEC, então é mais uma oportunidade de a gente pegar um PR aí. Legal. E aí, então, vocês me deram a deixa para a próxima pergunta. Primeiro mês, você começou a procurar emprego, segundo mês você estava empregada, isso mais ou menos fevereiro. Na verdade, eu comecei a trabalhar no meu primeiro dia aqui, na verdade. Sim. A gente, fazendo networking desde o Brasil, a gente sempre foi desses de entrar nos grupos de Facebook, WhatsApp, a gente já fazia bastante networking, que é uma coisa que a gente sempre indica para quem está no Brasil. Então, nessas de conversar com o pessoal que já estava aqui, eu meio que consegui um emprego ainda do Brasil, e quando acabou a nossa quarentena, no dia seguinte estava trabalhando. Só que não era um trabalho no Nokia ainda, né? E aí, isso foi em janeiro, e em fevereiro eu consegui um trabalho no Nokia. Legal. E aí, isso é uma coisa que eu também falo muito nas minhas consultas. Só fica desempregado no Canadá se você não quer fazer nada, né? Se você quer escolher a dedo o que você quer fazer. É verdade. Exato. Porque emprego, nem que seja de um entry level ou para uma coisa mais básica, tem para você ganhar um dinheirinho e economizar aquilo que você guardou há anos para o seu plano Canadá. Então, legal. Você chegar em janeiro, começou o curso online, né? Eu vi que você fez até um post do dia do seu primeiro dia de aula. Então, começou o curso online em casa, Bia já foi para o mercado de trabalho, já começou um emprego aqui, outro ali, e aí em fevereiro, mais ou menos, você já conseguiu um no NOC. Exatamente. Como que é o mercado de trabalho, então, em Edmonton, para os nossos brasileiros que estão nos assistindo? Como que é essa questão do mercado de trabalho? Vocês que são já formados, já com experiência no Brasil, como é que encara esse mercado de trabalho? Além, fazer esse network, mas procurar emprego, a quantidade de empresas, de empregos que vocês acharam lá no Indeed ou no LinkedIn e etc. Conta isso para nós. Tá, primeiro só reforçando realmente o que você falou, entry level aqui tem muito mesmo. Eu não conheço ninguém dos nossos amigos que ficou mais de um mês desempregado, assim. Pessoas chegaram, questão de meses, de um mês pelo menos, já conseguiu um emprego, né, para estar começando a vida aí, né, para depois ir correndo atrás das coisas mais específicas. Não, eu vou abrir só um parênteses. No meu primeiro emprego aqui no Canadá, eu comecei a estudar inglês, estava com work permit, minha mulher estava no college, comecei a estudar inglês porque eu vim para cá com pouco inglês, e eu tinha minha empresa no Brasil, então eu ficava administrando ela e fui estudar inglês. Aí um dia eu falei, acho que eu vou procurar um emprego. Tá na hora já de eu começar a ganhar dinheiro aqui, já tô com inglês. Eu saí para procurar emprego, já voltei com a job offer. É isso, exato. É verdade. Não era o emprego dos sonhos, não era na minha área, mas era um emprego. No dia seguinte eu estava trabalhando e ganhando dinheiro. Ganhando em exatamente. dólar. Exatamente. Para fazer o real do Brasil, exatamente. Falei que surreal. Eu saí para procurar emprego, voltei com uma job offer, dia seguinte eu já estava trabalhando. É muito louco isso, mas é verdade. É exatamente o que você falou. Só não trabalha quem não quer, quem quer escolher a dedo. Se você topa dar dois passos para trás, para lá na frente, dar 10 para frente, como é que a gente sempre fala por aqui, tem emprego a todo canto. E o que a gente percebeu é que o que funciona muito é isso que você fez. Sair com o seu currículo na mão, vai procurar um emprego. Porque essas vagas mais entry-level, online, a gente não viu muito resultado. Muito difícil eles te retornarem. Eles colocam, acho que a vaga online só para dizer que colocaram, mas eles contratam normalmente quem vai atrás e com currículo. Então foi assim que a grande maioria dos nossos amigos conseguiu o emprego. Sim. E assim que a gente vê que as pessoas conseguem emprego aqui também. Então sai, vai procurando, que não tem falta. Agora, falando de empregos mais qualificados, né? Edmonton, Alberta como um todo, é muito forte, né? A área de óleo e gás, né? Óleo e gás, né? Isso não tem dúvida, né? Realmente é a província do Canadá mais que está mais aquecida. Então, tem bastante indústria disso. A gente pesquisou um pouco também. Tem bastante agricultura aqui também, porque realmente ao redor aqui de Edmonton tem muitas fazendas, muitas
Então, pecuária e agricultura é bem forte por aqui também. Alberta é o celeiro, né, do Canadá. Exato, exatamente. Tem muita produção de alimentos aqui. A picanha do Costco que vocês comem por aí vem daqui. A minha vem dos Estados Unidos. Olha aí. Mas é verdade, as fazendas de Alberta tem um dos maiores produtores de gado do mundo, assim. Eles são muito fortes nisso, né? E é uma pradaria. Para quem não entende um pouco da geografia, é um lisão, né? Exatamente. Até chegar nas Rocky Mountains ali para a esquerda é só reto. Por isso que faz muito frio, né? Exato. A gente foi para Calgary esses dias, é uma reta assim que você não vê nada, é só reto, um monte de fazenda e é bem isso mesmo, é uma pradaria mesmo. Então tem muita agricultura, muita pecuária aqui ao redor. E além disso, né, Edmonton, comparando com Calgary, por exemplo, Edmonton é mais conhecida como por ter ser mais blue collar, né? Então tem muitas indústrias, fábricas, indústrias, enquanto Calgary é um pouco mais white collar, então as sedes das grandes empresas estão lá, então é uma coisa mais administrativa. Mas muitas grandes empresas também estão por aqui, né? Então, para quem, por exemplo, é mais dessa área de manufatura, assim, de trade, né? Que gosta mais de fábrica, chão de fábrica, que é excelente, porque realmente tem muito. Mas também não falta emprego para o governo, né? Porque no final das contas a gente é a capital da província. Sim, sim. Então tem muito, toda hora eu vejo, toda hora eu recebo vagas do governo. Então tem bastante aqui também. Tem escritórios do governo canadense que lidam com algum visto e etc. que ficam aí. Exatamente. Não, e esse ponto é muito interessante, né? Porque a gente que está de fora, de outras províncias, a gente lê muito, ouve muito falar de um investimento do governo de Alberta para atrair empresas, para mudar essa cara só de óleo, gás e etc. E levar as empresas de tecnologia, imposto mais barato e etc. Mas para vocês que estão aí, em loco, né? Como é que vocês veem isso? Vocês veem canteiros de obra? Vocês veem essa movimentação? Isso que você falou é perceptível, assim, cara. Edmonton é uma cidade gigantesca, apesar de ter 1 milhão de habitantes, por exemplo, ela tem menos habitantes que Fortaleza, né? Fazendo um comparativo aqui nosso, mas é muito grande. Então a cidade é muito espaçada, então tem muita, realmente, canteiro de obra e muito lugar ainda para crescer e crescer de forma organizada. Então eu acho esse é o ponto, né? Eu acho que é um grande atrativo. A gente vê realmente muitas empresas chegando, canteiro de obra em todo lugar e organizada. A cidade é organizada, ela foi feita de uma maneira que ela conseguisse crescer e suportar esse crescimento, entende? E para quem está lá no Brasil, que vê as grandes cidades brasileiras crescendo desordenadamente, aqui eles projetam um bairro, né? Eles projetam o bairro, calcula quantas casas, apartamentos, etc. eles vão construir ali. Aí eles vão pôr 1, 2 escolas, um centro comercial ou 2, supermercado, e fica tudo em torno disso. Né? É verdade. As ruas residenciais, né, cercando um centro comercial, as escolas ali no meio, tudo feito para que você tenha tudo ali ao teu alcance. Exatamente. Você vai ver muito esses centrinhos para que as pessoas não precisem tanto se deslocar tanto dos seus bairros e de onde elas moram. Exato, isso é muito legal. Então vocês veem um mercado aquecido. Alguma área se destaca na visão de vocês, assim, alguma ou mais de alguma área, né? Mais de uma se destaca, além dessas de óleo, gás, etc., que todo mundo já sabe? A gente está vendo um crescimento na área de TI, né? TI, isso a gente né? pode falar que é em geral no Canadá, mas tem muita gente chegando aqui em Edmonton, vindo trabalhar nas empresas de TI. Né? Então, eu sei que é um crescimento geral no Canadá, mas aqui a gente consegue ver também, conhecer muitas pessoas que trabalham nessa área. Acho que muito isso que você falou, né? Tem muitas startups vindo para Alberta para começar a vida aqui, né? Porque realmente... Tem incentivo do governo, por isso que eu fiz essa pergunta. Tem um certo incentivo do governo para essas empresas de tecnologia. Tem planos do governo de fazer de Alberta assim, um grande hub de tecnologia e etc. Tem muita gente que trabalha à distância, no remote e tal, ao redor, não necessariamente tendo que morar na cidade, etc. Sim. Faz muito sentido esse crescimento. Fala um pouco de custo de vida, então, já que esse ponto é um ponto que atrai muito para Alberta, né?
O imposto provincial ele é zerado em alguns casos, né? E fica só o imposto federal. Isso já é uma Exato. grande diferença, perto, por exemplo, aqui de Ontário, que é a combinação dos dois impostos. A gente está falando de 13%. Como é que é aí em Alberta? Aqui é só 5%, né? A gente realmente não tem um imposto provincial, a gente só tem um imposto federal, que é de 5%, Sim. né? Então, realmente, você percebe a diferença, principalmente em compras, né? Em restaurante, em supermercado, no setor imobiliário também, Sim. é uma diferença, assim, absurda. A gente primeiro que não dá para comparar com Vancouver e Toronto, porque realmente já está em outra fase, outro nível assim de preços, mas quando a gente compara com cidades um pouco menores, tipo, assim, um tamanho parecido como Calgary ou Ottawa, a gente realmente ainda percebe que aqui ainda é um dos lugares mais baratos Sim. para se viver no Canadá, se falando de uma cidade grande, né? Sim. Então, para efeito de comparação, por exemplo, um apartamento de 2 quartos em downtown, a gente encontra por 1.400, 1.500, 2 quartos. Isso é Né? muito bom. O que é muito bom, Isso é exato. muito bom. Isso é muito bom. Exatamente. Não, com certeza absoluta. 2 quartos, apartamento, 2 quartos por 1.400 numa cidade de 1 milhão de habitantes, É isso é muito bom. muito bom. É Porque excelente. uma cidade no Canadá com 1 milhão de habitantes é uma cidade muito grande. Muito grande, Sim. sim. Né? Eu falo para alguns clientes que uma cidade de 200 mil habitantes no Canadá é uma cidade de médio porte. E Sim. tem toda a infraestrutura para você não precisar da capital para nada. É, Isso. é diferente das cidades do interior do Brasil, que várias coisas a gente precisa das capitais. Exato. Aqui, numa Verdade. cidade de 200 mil habitantes, você tem toda a infraestrutura, você tem todo o lazer. Você não vai ter os grandes eventos que uma capital tem. Sim. Claro, claro. Agora, Edmonton é uma cidade de 1 milhão de habitantes. Então, assim, tem de tudo. E tem mais de um, né? Por exemplo, tem shopping, tem mais de um. Tem hospitais, tem mais de um. Né? Sim. Tem muita coisa para fazer, muita instituição. Poxa, que legal. Isso é muito bacana. Alguma coisa sobre Edmonton que vocês querem adicionar, que vocês acham muito importante trazer para o nosso público? Eu acho que além de falar que é um lugar barato, né? A Sim. gente está aqui próximo às montanhas, né? Então, a 3 horas daqui a gente já tem Jasper, Banff, né? Que é um pouco mais Banff, né? conhecido, fica a 5 horas. A gente está perto de Calgary também, também é a cidade maior grande, daqui, fica 3 horas daqui. Mas Sim. a cidade, como um todo, ela já te suporta com tudo que você falou, tem tudo, a gente não precisa sair daqui. Sim. E fora que é uma cidade, a gente está rodeado de natureza, tem muita coisa, a gente tem um rio gigante que corta a cidade, que tem muitas atividades para fazer ao redor do rio. Exato. Você falou de shopping, o maior shopping do Canadá está aqui. Eu ia perguntar isso para você, se vocês já foram naquele parque aquático. No Não, parque aquático não, mas no shopping eu trabalhava no shopping. Meu primeiro emprego foi no shopping. Então, realmente gigante, é uma cidade dentro de um shopping. Acho né? que uma coisa que a gente pode falar que é importante para as pessoas é o estilo de vida que se leva aqui em Edmonton, né? Apesar de ser uma Isso é cidade bom, bem isso é grande, bom. como você está falando, é uma cidade que tem uma vibe um pouco mais de interior, então é um pouco mais pacata, a rua é silenciosa, você não vê trânsito. Não tem trânsito. O LRT, que é o nosso transporte, o nosso metrô, né, mais ou menos, ele não tá lotado, assim, é difícil você pegar ele lotado, a não ser que seja um dia de jogo dos Oilers, aí vai estar lotado. Funciona bem o transporte público? Olha, assim, é porque, assim, quem mora aqui há muitos anos, não estou falando de brasileiro, falando mais do pessoal mesmo nativo, eles tendem a reclamar muito, porque o LRT, por exemplo, ele vai de norte a sul. Então, o pessoal reclama porque isso já está há muitos anos dessa maneira. Muitos anos sem evoluir. Agora, o mix, eu que pego muito transporte público, né? A gente, no caso, porque a gente não tem carro, o mix de LRT mais ônibus, eu acho bem tranquilo, assim. Assim, a gente mora em downtown, né? Então, Ok. é difícil a gente comparar, porque pra gente é muito bom. A gente nunca Sim. esperou mais de, sei lá, 8 minutos por um ônibus ou pelo LRT. Mas quem mora nos bairros mais afastados, aí sim, tem ônibus? Tem. Talvez você tenha que andar um pouquinho para chegar até uma parada de ônibus. Talvez você tenha que esperar, às vezes, o que é aí que pega. No inverno, talvez você tenha que esperar meia hora por um ônibus. Então... Tem a questão do aplicativo aí? O LRT tem uma questão do aplicativo que mostra certinho, né? Muito bem. Isso funciona muito bem. Se atrasar, mostra direitinho, não vai... perfeito ali. Até pelo próprio Google Maps mesmo, se atrasar, vai estar mostrando tudo direito.
A Mariana falou, e comparado com o Brasil é ótimo. É verdade, comparado com o Brasil é excelente. Então, aí é que tá. Esse que é o ponto. Por exemplo, eu sou de São Paulo. Vocês são do Brasil. Né? Vocês são do Brasil. Eu sou de São Paulo. Em São Paulo, os ônibus, né? Além de ter muito metrô, mas o ônibus, ele circula e serpenteia os bairros. Sim. E vai levando para as estações de metrô, em alguns casos leva direto para o centro. O que eu percebi morando em Toronto, que os ônibus não ficam, quando eu morei em Toronto, os ônibus não ficam serpenteando os bairros. Eles andam de norte a sul, de leste a oeste, é mais ou menos assim. A cidade é meio riscada, vamos dizer assim, projetada. E aí, se você mora numa parte bem residencial, você vai ter que dar uma caminhada até um ponto, até uma avenida. E aí, aquele ônibus sobe, ele fica norte a sul. Aí, se você quer fazer um ponto, você vai ter que fazer uma baldeação. Sobe, vai para o norte, para num ponto, pega um que vai de leste a oeste, aí pega outro ônibus. Isso acontece aí em Edmonton? Sim, é exatamente assim. A gente, dependendo do bairro, os bairros maiores têm alguns ônibus realmente que rodam dentro. Okay. Mas a grande maioria, eles realmente vão passando nas grandes avenidas, né, nas highways próximas. Mas é justamente o que falaram, o Vitor falou, e também nosso vizinho mora por aqui também. Os aplicativos funcionam muito bem. Então, mesmo que o ônibus atrase, o tempo, você consegue ver no mapinha onde que o ônibus está, e você consegue calcular a hora de sair de casa, para você não ficar meia hora na neve esperando o ônibus. O que eu acho aqui é que tem muita opção também. Por exemplo, se você vê que um ônibus está atrasado ou você perdeu um ônibus, às vezes tem uma outra rota muito similar que vai te ajudar a chegar no mesmo ponto. Eu acho que legal. Eu vejo muito isso aqui. E só reforçando o que a Bia falou, realmente para quem vai morar um pouco mais afastado aqui em Edmonton, fica um pouco mais difícil a questão de não ter um carro, né? A gente está falando aqui uma realidade para vocês. Vai ter menos volume de ônibus, não é que não tem, não é isso que a gente está falando. Vai ter menos volume de ônibus, então vai ser um pouco mais difícil você não ter o carro. Dá para viver tranquilo, dá sim. Não é isso que a gente está falando. Todo mundo que pergunta pra gente, que fala que não quer morar em downtown, a gente sempre indica, procura então morar próximo a uma estação do LRT ou próximo a alguma das rodoviárias, né? Aqueles locaizinhos onde os ônibus se encontram, né? Terminais, né? Terminais, exato. Vários na cidade. Então... mas isso que vocês estão falando é o Canadá inteiro. O Canadá, ele tem muito uma influência norte-americana. Ele é feito com uma estrutura bem grande. Nem vocês falaram, Edmonton é uma cidade muito grande, está crescendo muito. Eles estão com avenidas largas. E é feito para você ter um carro. O estilo norte-americano ele é muito para que você tenha um carro e etc. E os subúrbios, quando você vai morar nos subúrbios, que é aquelas casas maravilhosas e etc., normalmente você já tá nesse momento de ter seu carro. Apesar e carro não é uma coisa muito difícil de se comprar no Canadá. Né? Carro é uma coisa, se a gente comparar com o Brasil, é uma coisa super fácil de você adquirir no Canadá. Super acessível, exato. É muito acessível, é muito tranquilo. Isso é muito interessante. Mas é o próximo passo de vocês, imagino. Sim, claro, é o que está na mira aí. Bem próximo, se Deus quiser. Não, com certeza, sim. Já tiraram a habilitação? Está no caminho. A Bia está no caminho, eu ainda tenho um período aí por causa do meu visto de estudante, então eu estou utilizando esse período. Até uma dica boa da gente dar, né? Eu ia fazer essa pergunta. Então, conta o processo. Como é que é esse processo, então, de tirar a carteira de habilitação, a driver's license, em Edmonton? Porque, para quem não sabe, no Brasil, a carteira de habilitação é nacional. No Canadá, é provincial. Então, aqui em Ontário, é um processo. Em Alberta é outro processo. Como é que é em Edmonton o processo de driver's license? Eu acredito que seja parecido com o resto do Canadá, mas como funciona aqui, né? Primeiro que quem vem com visto de estudos, no caso do Rodolfo, ele pode usar a carteira do Brasil durante todo o período do visto dele, né? Já é diferente. Já é diferente daqui. Olha só, Então, em Ontário, quando a gente entra no país com visto de estudo e visto de trabalho, a gente tem de 60 a 90 dias para usar essa habilitação. Interessante. Pois aqui... E a gente tem que tirar a habilitação de Ontário. Então, para o visto de trabalho são 90 dias, é isso. Legal. Mas para o visto de estudo você pode usar a carteira do Brasil durante o período do seu visto. Legal. E aí, né, para quem tem experiência do Brasil, a gente faz a prova, né, aqui você faz uma prova teórica, você basicamente já sai com a sua carteira temporária, né, a Learners.
E aí, se você não tem experiência do Brasil, você tem que ficar com ela durante um ano. Depois de um ano, você pode fazer a prova teórica e pegar a provisória não, como é que é? A fixa, Definitiva. Né? A definitiva, exato. Se você já tem experiência do Brasil, você você dá entrada com a sua carteira, né? Traz a tradução juramentada, eles fazem lá a análise da sua carteira e você pode pular todo esse um ano de experiência e você já pode fazer a prova teórica assim que eles acabarem de fazer esse processo, esse background, né? Então você pode fazer a prova teórica, prova prática e já tira a sua carteira normal. E aí o que eles vão fazer agora a partir do ano que vem, acho que em março, porque tem uma diferença entre as definitivas, tem duas definitivas, né? Uma que acho que é igual nas outras províncias. Uma que você pode ensinar quem está aprendendo e tem uma mínima quantidade de álcool que é permitida no sangue, e a outra que você não pode ensinar e não tem zero limite. E a partir de março do ano que vem não vai existir mais diferença. Olha. Vai ser uma só. Todo mundo que tinha a que não pode ensinar vai virar automaticamente, vai poder ensinar quem tem a learners. Então, tem essa diferença. Mas, assim, é tranquilo, né? Sim. Eu só não fiz ainda porque eu tô enrolando mesmo. Uma outra coisa importante de falar é para as pessoas não tirarem a carteira ao mesmo tempo. Isso é bem importante. Porque, no nosso caso, por exemplo, né? Se ambos tivessem tirado a carteira daqui ao mesmo tempo, os dois estariam com a learners e a gente não podia dirigir, porque não pode um acompanhar o outro. Só que a carteira do Brasil, a CNH do Brasil, ela é considerada uma full daqui. Então, quem tem a carteira do Brasil, ele pode ser o acompanhante de quem tem uma learners. Então, isso é bom. Caso, bela dica. Exato. Eu fiz a minha prova teórica, então hoje eu tenho uma learners aqui no Canadá e o Rodolfo ainda tem a CNH. Então, eu posso dirigir acompanhada dele. Não posso dirigir sozinha. Aí depois que eu pegar a minha full, né? Aí ele vai lá e tira dele, porque aí ele vai ser o contrário, né? Então... Legal. Maravilha. É um pouco diferente. Tem uma estrutura muito similar. Né? Aqui tem 3 tipos de carteira. É chamada de G1, que você chamou de learners. Isso. G2, a intermediária, entre o G1. E a G full, que é aquela definitiva, que você passou em todos os testes e você pode tudo, né? Exato. Então é bem legal, é bem bacana. Legal. Vamos falar, então, primeiro, de uma promoção que a Evisa vai fazer junto com vocês. Tem um código que é o StartCan, que é o Instagram deles, galera, que vai gerar um desconto para vocês agendarem consultas aqui na Evisa. Então, entra no nosso site, qualquer agendamento que você fizer, coloca o cupom StartCan e aí você vai ter descontos nas nossas consultorias. E vamos para as perguntas, então, que eu acho que a galera também... Quer ter essas respostas. Vamos lá. Vou tentar ler as perguntas aqui de alguma coisa que a gente ainda não falou também. Tá bom. Tem uma pergunta interessante aqui. Eu acho que é Lea Okami ou Leão Kami, Camila Leão, pode ser alguma coisa. O que de mais diferente vocês acham entre Edmonton e Calgary? E tem bares, restaurantes que ficam até mais tarde. As pessoas ficam na rua, o transporte público ela também pergunta, mas a gente já falou. Então, dessa parte mais de vida noturna e das diferenças entre Edmonton e Calgary. Tá, legal. Começo, assim, a gente acaba, como a Bia falou há um tempinho atrás, a gente foi para Calgary faz pouco tempo, né? Sim. Então, a gente já pode ver que Calgary, em relação a Edmonton, é um pouco mais desenvolvida. Por exemplo, se você pegar Downtown. Sim. Você já vê um pouco mais de estruturas, prédios, é como se Downtown fosse mais povoado, vamos dizer assim. Sim. Tá? Mas em relação ao estilo de vida, é muito parecido. É estilo de vida mais pacato, as coisas realmente não ficam abertas aqui até tarde, como fica em Vancouver. Não fica. Né? Sim, tem uma vida noturna em Downtown, onde você vai achar essa vida noturna em Downtown, e na White Avenue, que é um lugar super bacana aqui, que as pessoas falam um pouco desse lugar, é um lugar super legal. Então vai ter opções, claro que vai ter opções, né? Tem gente aqui muito jovem, porque tem muitos estudantes que vêm para cá, então tem essa demanda de ter esses locais. Não vai ter tanto como as grandes cidades, como Toronto e Vancouver. Realmente aqui a vida é um pouco mais família, vamos dizer assim. Você vai ver mais gente com 2, 3 filhos no meio da rua, atividades mais ao ar livre, nos parques, como a Bia falou, aqui é uma cidade que tem muito parque, o Rio corta a cidade inteira, então é uma cidade bem família. Bacana, maravilha.
Tem uma pergunta aqui se vocês preferem Edmonton e Calgary, mas eu acho que já ficou bem claro que vocês preferem Edmonton. Vocês Sim, escolheram ir para Edmonton, tinham Calgary como E opção, mas acertamos. e acertaram, se deram muito bem. Tem, não sei se vocês vão saber responder essa, né? Mas no college que você faz, tem escola de health science, tem curso de enfermagem? Tem curso de enfermagem, tem uma amiga minha que estuda enfermagem na Legal. Northwest. Eu não vou saber se dizer se é tipo um técnico. É um curso bem introdutório da área de saúde, né? Então é o Mas Practical Nursing. é alguma coisa nessa No área. Brasil é como se fosse o técnico de enfermagem. Isso, e enfermagem aqui, nossa senhora, eu conheço, sei lá, acho que 20 enfermeiras brasileiras que moram aqui. É muito forte. Eu sei que é bem complicado, não é tão simples assim você revalidar o seu diploma de enfermagem aqui, mas Alberta, pelo jeito, atrai muita enfermeira, porque tem muitas enfermeiras aqui. Mas tem programas. São programas de pós-graduação para International Nursing. Né? Então, se você é enfermeiro no Brasil, está formada, está trabalhando, ativa como enfermeira, você pode vir no Canadá. Alberta tem esse programa, tem demanda para isso. Você faz a pós-graduação de International Nursing, depois essa pós-graduação vai te preparar para o sistema de saúde canadense e também vai te preparar para fazer as provas, os testes, para você ser uma Registered Nurse e poder trabalhar como enfermeira no Canadá. Por isso que tem bastante gente estudando enfermagem aí em Edmonton. Vocês notaram isso? Notaram por essa facilidade. Se a gente comparar com um médico, com um dentista, por exemplo, é muito mais simples um enfermeiro ser enfermeiro no Canadá do que um médico ser um médico, do que um dentista ser um dentista. Então, isso atrai muito mais. Isso é bacana, legal. Tô lendo aqui, a Fernanda, como eu te comentar, ela é nossa amiga e ela é enfermeira. Alberta é a província que melhor paga enfermeiro. Então, realmente atrai bastante. Nossa, e ela faz doutorado aqui, então ela realmente tem prioridade para estar dando essa informação para você. Tem autonomia para falar, né? E sobre direito, vocês entendem um pouco aí dos cursos da área de law? Conhece alguém que possa trazer uma informação? Porque tem uma pergunta, como que é estudar direito em Edmonton? Eu não sei como estudar, mas a gente conheceu uma brasileira que é professora de direito na Universidade de Alberta. Então, se essa pessoa quiser entrar em contato com a gente pode tentar fazer esse... Legal. Então, da minha parte aqui do Education, só para deixar essa pessoa com uma resposta, você precisa fazer o undergraduate para depois fazer a Law School no Canadá. Você não vai direto para a Law School como é no Brasil. Né? Aqui você faz o undergraduate, depois você vai para a Law School, faz normalmente 3 anos, e aí você vai entrar no processo depois de fazer o bar, que é a prova da OAB, o estágio de 1 ano, supervisionado por um advogado, para você ir passando na prova, tendo esse estágio, o curso completo, aí você se torna um advogado. Basicamente essa é a história. E aí, obviamente, é um curso de universidade, não é um curso de college. Isso. Então, é um curso de universidade. A Universidade de Alberta é uma bela pedida lá em Edmonton. Legal. Uma das melhores universidades do país, né? Sem dúvida, exatamente. Falando da província, em universidade, assim, a Universidade de Alberta, ela é superior à Universidade de Calgary, assim, em estrutura, ela realmente muita gente que vem para cá, vem para casa de doutorado, pós-doutorado na U of A e acaba ficando, né? A gente pode falar também que tem muita gente, eu estou vendo muito esse investimento da educação aqui, eles estão trazendo muita gente para aqui, principalmente para a área de pesquisa, né? Então eu vejo muito esse investimento aí na área educacional, na área das universidades, com os pesquisadores. Isso é muito importante, isso é muito legal. A gente já respondeu sobre custo de aluguel, tem uma pergunta aqui, só para reforçar se a pessoa chegou depois. Um apartamento na região do downtown, 2 quartos, bem bacaninha, gira em torno aí de $1.400. Isso. Falando de cidade grande no Canadá, é um dos melhores deals que eu já vi, esse aí de Edmonton, sem dúvida. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, eu quero a opinião de vocês. Como é que são os canadenses de Edmonton em relação aos imigrantes, em relação aos imigrantes no modo geral, aos latinos, africanos, indianos, chineses, que tem bastante. Como é que eles recebem o imigrante? Olha, a gente sempre teve experiências muito boas com canadenses, né? Aqui realmente, né, como qualquer outra cidade do Canadá, tem muito imigrante. Eu diria que tem
as duas populações que a gente mais vê aqui é indiano e filipino, tem muito Tem mesmo. bastante filipino aí? Bastante, bastante. Os assim, chineses, tem mais, a gente vê muito em Vancouver, né? Aqui a gente vê Sim. mais indiano e filipino. E a gente, obviamente, os brasileiros também, a gente também conhece bastante brasileiro. Mas, enfim, a gente nunca soube de amigos nossos, também nunca vivenciamos qualquer tipo de tratamento que não fosse adequado de um canadense para Sim. com um imigrante. Então, eles realmente aceitam bem, né? No overall, eles são legais, né? São receptivos. São Eles, bem a receptivos. maioria entende que o país só vai crescer com os imigrantes. Sim. Eles entendem isso, que o país não vai crescer se não Depende da tivesse... gente. Eu Em falei outras palavras, é isso mesmo. eu falei disso faz pouco tempo. Eu acho as pessoas aqui em Edmonton muito gentis. São. Todo lugar que você vai, sempre have a good day, how you doing? Ou se você estiver usando uma coisa legal, eles vão falar, oh, I like your jacket. Eles não vão ter vergonha de te comentário, elogiar assim, no Eles meio te da elogiam, rua, Sim. perguntar como é que tá o seu dia. Então, eu acho as pessoas aqui muito, muito gentis. Até comparando um pouco com Vancouver lá, eu achei o pessoal tipo, mais fast-paced, assim, não falando que não é, mas aqui em Edmonton eu achei as pessoas muito, muito gentis. Eu acho isso. Eu acho que tem isso mesmo que você está falando assim. Toronto, Vancouver é uma cidade que tem muito imigrante, já está muito estabelecida nessa questão de imigração. Exato. Então, as pessoas já estão bem, já faz parte da vida e da rotina deles, né? E as outras cidades ainda estão nesse desenvolvimento, né? Atraindo cada vez mais e faz muito, muito sentido. Tem uma pergunta interessante, né? Porque todo mundo sabe que Alberta é a terra do sol, né? Uhum. Mas a pergunta é, em Edmonton, mostra-se tanto o sol Muito. Cara, muito. como falam? Sim, muito. Aqui, eu até já vi uma vez uma estatística sobre isso. Se eu não me engano, a média de dias com sol no ano é de 320 dias por ano. Quase de o ano sol. inteiro. Quase o ano inteiro de sol. Então, mesmo em dias do inverno, né, você vê aqueles dia lindo, aquela luz de geladeira, né? Um frio danado. Aquela cena, você abre, acorda, vê aquele sol, Que abre a dia janela, lindo, nossa, menos lindo. 30. Congelando lá fora, né? Eu Então, costumo realmente, falar isso. Vai. é isso, faz muito sol, então, mesmo no inverno, né, dá uma sensação melhor, assim, não Sim. é aquele dia fechado, aquele dia cinza. Óbvio que tem, né? Os dias que Sim. nevam, obviamente, são aqueles dias mais escuros, mas dias de sol é a grande maioria. E chuva. Ano passado, esse ano, né? Que eu sempre penso que ano A gente passado. sempre fala no passado. Sei lá, eu acho que eu vi chuva forte nessa cidade, sei lá, uns 3, 4 dias no ano. E chuvisco, assim, alguns, né? E aí eu fui Sim. comentar isso com os canadenses que trabalham comigo, e eles falaram, nossa, mas esse ano choveu muito. Aí eu Oi, se vai preocupante. chover muito, eu tô no paraíso, porque eu não gosto de chuva, então tá ótimo. Você Falando sabe assim que... também de um cuidado que as pessoas têm que ter, tá? Porque tem esse sol forte e o sol ele reflete na neve. Então a gente tem até um caso de um amigo aqui que teve que fazer uma cirurgia no olho porque ele, por estar andando, ele trabalhava muito assim, andando Muito a pé. outside. Exato. E teve esse problema no olho Reflexo por na causa neve. do reflexo do sol na neve e ele teve que fazer um tratamento para isso. Então é uma coisa realmente para vocês verem o poder realmente do sol aí de Alberta. Não, isso é verdade. Aqui também tem o dia de sol. Eu costumo dizer quando as pessoas me perguntam isso nas consultas, como que é o frio, como que é o clima, comparando as províncias, etc. Eu costumo falar assim, no auge do inverno, quando o dia tá lindo, é porque tá frio. É mesmo. É verdade. Quando o dia tá lindo lá fora é porque tá muito frio. verdade. E quando o dia tá nublado, quando o dia tá fechado, normalmente ele vai ficar um pouquinho mais warm do que aquele dia ensolarado. O sol Super dá verdade. energia, né? O sol dá disposição pra gente, tal, mas o sol é sinônimo de muito frio. E a sua observação também é pertinente. O reflexo do sol no branquinho da neve é de cegar mesmo, assim, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Protetor de pele, protetor solar, luva, cachecol, touca, isso é peça fundamental, assim, do nosso guarda-roupa, com certeza. Investir, que nem vocês falaram, investir em roupa, investir em bota, é fantástico. Gente, o que mais? Quer ver? Já falamos do custo de vida. Vocês acham que vocês conseguem responder essa pergunta, que é uma pergunta pertinente? Em média, já falamos do custo do aluguel. Vocês são um casal, sem filho, certo? Certo. Sim. Custo de supermercado, custo de transporte público, custo de TV, internet, celular, essas coisas.
Vocês conseguem passar isso para o nosso público e para o público de vocês, obviamente? Tá, Sim. legal. Só matando logo o transporte público. Aqui, quando você vai fazer o college, pelo menos da minha experiência, tá? Tá. Já tá, a gente Incluso. tem o que chama o ARC Card. Ele vai servir para o seu transporte público, ele já está na taxa. Até para você tirar essa taxa, você tem que solicitar para o college para que eles retirem essa taxa. Que eu não vejo muito sentido particularmente, né? Porque já é um transporte gratuito. Você está pagando por ele, então não é 100% gratuito. Aí para o transporte público, para quem não tem o college, a universidade, enfim, o mensal... Quem vem com work permit. Exato, Isso. exato. O passe mensal para você andar ilimitado custa $100. Ok. E uma só viagem é $3,50. Né? Então, para quem anda bastante, vale a pena o de $100. Né? E também, já dando dica para quem está aqui, depois que você faz um ano, você faz seu primeiro imposto de renda. Se você estiver dentro daquela área de low income, que é bem comum para quem acabou de chegar, você consegue diminuir esses $100 para 37, se eu não me engano. Que legal, o governo abate no seu imposto. Exatamente. Legal. E os valores que você falou da passagem individual e do passe mensal, bate muito aqui com Ontário. Toronto deve estar nessa faixa aí de 13,50, apesar de eu não moro lá faz muito tempo. Mas o mensal, quando eu estava em Toronto, era em torno de $140. Hoje deve estar um pouco mais que isso. Então, Aqui está nos $100. Aqui na minha cidade, acho que é 120 e o mensal, e 3,25 ou 3,50 também por viagem, se você for pagar no avulso. E é uma curiosidade, não sei como é aí, vocês podem explicar pra gente. Aqui em Toronto, se você não tem o valor certinho em moedinha, Sim. se enfiar uma notinha de 5 lá, você perdeu o resto, não tem troco, né? Aqui também. Mas vai mudar. Como eu estava falando, esse ARC Card, eles vão botar para todo mundo agora. Legal. Já começaram a experimentar e eu não sei em quanto o prazo, mas todo mundo vai ter esse cartãozinho agora. Digital. Então você vai recarregar aquele esquemazinho de botar dinheiro no cartão. Mas para um turista que vem de fora e vai pagar em dinheiro, se você não tiver o dinheiro trocado, você vai perder. Se colocou 5 lá, não espera troco, que já era. Já aconteceu comigo. Eu não tinha trocado, dei 5, o cara me deu um pouquinho a mais de tempo para andar. Aqui eles dão um papelzinho com o limite até quando você pode andar. Aí ele me deu meia hora a mais, assim, de cortesia. Mas ele nem precisava, não era obrigação dele. Uma dica, assim, caso você não tenha trocado e você estiver perto de uma estação de LRT, desce lá, compra um ticket de LRT, porque aí a maquininha vai te dar o troco. Você pode passar no cartão também. Mas se você tiver uma notinha, ele vai te dar o troco. E aí, quando você entrar no ônibus, você joga o ticketzinho do LRT lá e aí você não perde esse dinheiro. Né? Então, Legal. $100 de transporte público. Ok. E mercado, assim, para um casal sem filhos, né? Eu diria uma média de 500, 600. Ok. $600. A não ser que... Por mês, né? Por mês. Isso para comprar normal, né? Não é nada de quem quer comer salmão todo dia. Não que salmão aqui é barato, mas Carne. Exato. Então, 500 e 600, mais ou menos. Aí o aluguel, a gente já falou, mais ou menos 1.400, 1.500. Obviamente, né, tem apartamentos mais caros que isso, mas você já encontra bons apartamentos por 1.400, 1.500. Que mais? Internet. A gente paga, internet de casa, a gente paga $70 por mês. A gente paga por volta de $200, $220 para telefonia. Mas é porque a gente tem celular, né? Os dois têm celular a gente novo. paga... Vocês pegaram já com o celular. Pegaram com o celular novo. 2 celulares novos, mais as linhas, dá uns 200 e pouquinho. Ok. E energia, o que eu vejo que... O que está incluso e o que não está no seu condomínio? Tá tudo incluso, menos energia. Tá. Então o gás está incluso. Gás, aquecimento, água, tudo está incluso. Para quem não conhece, geralmente é o que eles chamam de utilities, né? Utilities. Então, as utilities são inclusas, menos essa questão da energia, como a Bia já falou. E aí, comparado, assim, eu lembro que quando eu estava no Brasil, eu ficava vendo muita gente de outras províncias falando de quanto custava. Eu acho que aqui é um pouco caro, assim, energia, por exemplo. Sim. Então, energia, a gente mora num apartamento de dois quartos, somos só nós dois. A gente costuma pagar uns 80 por mês de energia. E eu já vi gente em Ontário dizendo que paga 40, 50. Eu moro numa casa de 3 basement, main floor, second floor, 3 dormitórios, 3 banheiros, somos em 4. E eu gasto no verão 120 de energia e no inverno 80. Então, pois a gente paga 80 mais ou menos só de energia, né?
Porque a gente, para quem não sabe, né, quem está lá no Brasil, que tem a predominância do chuveiro elétrico, aqui o chuveiro é a gás. É, Então a gente gasta para aquecer toda a casa e aquecer a água da casa do gás, não é da energia elétrica. Então por exato. isso que às vezes a conta de gás, vocês não pagam, eu pago, porque eu moro em casa, a conta de gás, ela às vezes é mais alta que a conta de energia elétrica. Então, é isso. Porque a gente consome muito mais gás do que Não, energia. exato. E normalmente quem mora em apartamento, normalmente é incluso Sim. no seu aluguel, né? A gente normalmente paga só a energia. E a vantagem de morar em apartamento, principalmente numa cidade que se neva muito, é Sim, você não ter que se preocupar com a limpeza da neve, né? Vocês não, verdade. vocês não Exato. fazem nada nesse sentido, Não, né? Não. é, E por morar em downtown, a gente sai do nosso prédio, tá tudo tá tudo limpinho as Tá limpinho. tudo ruas já. limpinho. Isso é uma bela vantagem. Vamos para as Boa próximas vontade, perguntas. boa vontade. Tem uma aqui interessantíssima, que eu gostei dessa. Por que Alberta e não Atlântico? Nossa. Porque todo mundo fala do Atlântico. Sim. Vocês pesquisaram o Canadá anos antes de vir para cá, devem ter pesquisado o Atlântico, devem ter ouvido. Todo mundo fala de Atlântico, imigrar no Atlântico, o Atlântico. Por que vocês escolheram Alberta, Edmonton, mas não escolheram Moncton, não escolheram New Brunswick, né, St. John, Moncton, Tá, Fredericton, ou Halifax, que é a mais famosa de todas? entendi. Tá, eu diria que são dois motivos. Ótimo. O primeiro deles, né, que a gente já falou, a gente gostou muito de Alberta pelo fato de ser um lugar que é mais barato, né? Então tem um custo de Uhum. vida mais barato Sim. e tá perto ali das montanhas, tá perto de Vancouver. Então a gente gostou muito disso. Mas o outro ponto que pra gente, a gente não procurou os Atlântico, né? A gente vê que muita gente procura as províncias do Atlântico pensando nos programas de imigração que eles Sim. têm. Foi essa a pergunta que eles Exato. fizeram para vocês aqui. Exato. E como eu falei lá no começo, como o nosso plano de imigração é pelo Express Entry mesmo, a gente já tem uma pontuação Boa. bem próxima do Express Entry, a gente não via sentido de procurar um programa provincial, porque a gente já tem uma pontuação boa no Express Entry. Então, o Atlântico nunca atraiu muito a gente, porque são cidades um pouco menores, né? A gente, apesar de não nos ver morando em cidades grandes como Toronto e Vancouver, a gente queria uma cidade de médio, assim, relativamente grande, Sim. mas não tão grande. Então, as cidades do Atlântico não passaram pela nossa cabeça e também porque a gente já tinha essa pontuação do Express Entry. Basicamente são esses dois motivos, né? A gente queria um lugar... aliás, eu vou colocar dois motivos assim para mim. Um custo de vida pesou muito na questão da gente vir para Alberta e a gente queria escolher um lugar que a gente gostasse, que a gente queria morar, que a gente queria ficar nesse lugar. A gente Quero acrescentar um ponto que você falou do custo de vida, né? Uhum. Todo mundo fala que o custo de vida do Atlântico tá bom, é barato, tal. Eu acho que isso já foi. Passou essa onda. Hoje, né, eu tive uma informação de que uma casa em Halifax está mais cara do que aqui em Kitchener-Waterloo, onde eu moro. Então, Que é a queridinha de Ontário por causa das empresas de tecnologia e de TI que tem aqui na região, né? Inflacionou durante a pandemia porque as pessoas saíram de Toronto, vieram para cá, porque poderiam trabalhar de home office, que é uma outra coisa que está acabando, não vai ficar para sempre, como todo mundo achou. Não sei como que está a experiência de vocês aí em Edmonton com home office, mas a experiência que eu tenho aqui é que cada vez mais as empresas estão vendo que a produtividade caiu e eles estão pensando em retornar. pro office. Uhum. Então, o aluguel de Halifax está muito caro, mas o nível de emprego não é tão bom quanto o Alberta está se apresentando, e principalmente com o planejamento de Alberta para o futuro, né? Exato. Exato. Né? Foi uma decisão bem interessante, bem acertada no meu ponto de vista como consultor da de vocês. Ah, legal, obrigada. E ainda falando assim, né? Porque quando a gente chega aqui, a gente está procurando o aluguel, né? Mas Sim. nosso próximo passo, obviamente, é comprar um carro, depois comprar uma casa. Né? Sim. E eu pesquisei essa informação ontem à noite para dar bem atualizado para vocês. Eu vi numa notícia desse ano, de 2022, que comprar uma casa em Edmonton, né? Uma casa em média, obviamente não estou falando de uma mansão, uma casa normal, assim, de família, Sim. 3, 4 quartos, em média é 380 mil uma casa. Oh, meu Deus do céu, é muito barato. Enquanto, por exemplo, em Calgary já está 510 mil, a mesma casa. E aí eu não vou nem comparar com Ontário, Toronto. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Exato. Então, como a gente falou, a gente não queria um lugar temporário, a gente queria um lugar para ficar. A gente já... Estabelecer, criar raízes, né? Exato. Chamar... E tudo se encaixou aqui. Sim. Até eu vi aqui uma pergunta,
se nós já fizemos amizade, sim, fizemos Sim. ótimos A amigos. gente é brasileiro, né? Exato. Amizade a gente vai fazer A gente muito fácil. já chama eles de família, a gente já fez tudo com eles, Thanksgiving, Na planja no do aniversário, Natal. Canada Day, então... Esse é um discurso. Eu acho que a nossa live tá, ó, já são 7 horas aqui em Ontário, 5 aí, né? Isso, 5 horas. Estão falando para a gente encerrar por causa que o Instagram tem limite, mas tem esse ponto. A gente faz os novos amigos que viram família. Isso eu sempre falo com a minha mulher e com os amigos que a gente vai fazendo aqui. A gente tem, né, os amigos. A gente não tem mais a família próxima. Exato. E aí os amigos a gente vai fazendo novos familiares. Isso é muito importante Exatamente. para a gente se adaptar e viver bem. Exatamente. É ilusão você achar que você vem para o Canadá e só vai ter amigo canadense. Nossa, essa ilusão é bem ilusão. gigantesca. É ilusão. Gente, eu posso falar para vocês, eu estudo, tá? Não é fácil assim. O canadense, porque eu sempre digo, existe uma diferença entre ser amigável, friendly, Sim. né? De chegar e, oi, tudo bem, como é que você tá? Educado, né? Exato. E Simpático. ser aberto a amizades. Isso é outra coisa, são coisas completamente diferentes. Totalmente. É. Sim, com certeza. Legal, tá acabando a nossa live. Eu quero agradecer demais vocês. Quero que sigam o casal Start Canada. Eles ainda têm um filho. Alguém aqui me corrigiu que vocês têm um filho, sim. A O Breja. A Breja é a nossa A banda. Breja. A Breja é um filhotinho de 4 patas deles, né? Legal. Que essa nossa parceria Evisa e Start Canada seja muito produtiva para ambos, né? Que os dois canais cresçam e que a gente possa fazer mais lives como essa, levar mais informação, né? E muitíssimo obrigado por vocês participarem aqui com a gente hoje. Pessoal, StarCan é o nosso cupom de desconto para as consultas, né? Sigam eles nas redes sociais, curtam o material deles, tem muita informação de qualidade. Sigam a Evisa. Nós aqui estamos totalmente preparados para trazer vocês para estudar em Edmonton, para vocês imigrar em Edmonton, para vocês se tornar cidadãos canadenses após o processo de PR. A Evisa tem todos os produtos para fazer do Canadá a sua casa. Conte conosco. E aí a última pergunta, não sei se vai dar tempo, mas alguém perguntou qual era a sua pontuação no Express Entry antes de vocês virem para cá. Tá, a nossa pontuação gira em torno do 490, mais ou menos. Tá quase. Vai sair, já sai. Já sai. Tá perto. Tá perto. Só que perto. eu preciso fazer o meu. A gente tá acabando de fechar ele tá fazendo o CELPIP também, então. Mas essa é a projeção, é por aí. Muito bom, muito Então, bom mesmo. Gente, muito obrigado. Grande abraço para pelo vocês. convite. Até a próxima. Prazer. Pessoal, obrigado por assistir a gente, obrigado por acompanhar na nossa live. Até a próxima live. Um grande abraço. É isso. Valeu, pessoal, Muito muito obrigada. obrigado. Segue a gente lá que tem muita informação sobre Edmonton. E anota aí que vocês vão ver. Edmonton é o próximo boom do Canadá. Aí vocês vão ver. É o próximo. Segue Daqui a a pouco gente. passa Calgary, né? É isso. Exato. Vamos Com lá. certeza. Muito Um obrigada. abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchauzinho. Obrigado. Ai. Você já até tomou banho, machinho? Tá bom. Não. Teve momentos aqui que tinha mais de 80 pessoas. Não tem problema não.